Hoje nós falaremos a respeito da vida dos pais, mas de uma maneira mais específica sobre a vida das mães, aproveitando que hoje é o Dia das Mães. Evangelho de Lucas, capítulo 1, 46 a 56. Certamente você já disse, ou no mínimo ouviu: mãe, estou com fome. Mãe, a cabeça está doendo. Mãe, passou a minha roupa. Mãe, onde está meu tênis? Nunca disse? Certamente já disse. Mãe, sinônimo de solução. Mãe é dispenseira. A palavra dispenseira vem de dispensa, aquele cômodo que era usado para armazenar os vários gêneros alimentícios. E então a mãe, para servir a família, recorria àquele cômodo e servia abundantemente a família. Mãe serve. Por isso, mãe é dispenseira. Porém, muito mais do que dispenseira das provisões materiais, a mãe é dispenseira da graça de Deus na família. Isto, a mãe cristã, a mãe que teme ao Senhor, é dispenseira da graça de Deus na família. Nesta noite, nós queremos chamar os pais para pensarem neste assunto, porque mãe, pai são dispenseiros. Essa palavra é usada na Bíblia para se referir à igreja. A igreja é dispenseira da graça de Deus neste mundo, mas no lar os pais são dispenseiros da graça de Deus para os filhos. E de maneira específica nesta noite, a mãe é dispenseira da graça de Deus para os filhos, para a família. Maria foi dispenseira da graça de Deus. Nós não cremos que Maria é intercessora entre nós ou por nós diante do Pai. Não cremos que Maria seja corredentora. Isto porque a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo intercede por nós, que Jesus é o único Redentor. Mas Maria é dispenseira, ou foi dispenseira da graça de Deus, lá no seu lar. Assim como as mães são chamadas a serem dispenseiras da graça de Deus em seus lares. Há alguns aspectos que Maria viveu que são únicos, como ser mãe de Jesus o Salvador. Ter em seu ventre uma gestação por obra do Espírito Santo. Experiências únicas, que não se repetem. Mas a ação de Maria, como dispenseira da graça de Deus em seu lar, é uma ação que precisa se repetir na vida de todas as mães cristãs, de todas as mães que servem a Deus. Por isso, nessa noite, nós queremos pensar sobre este desafiador tema: mães dispenseiras da graça de Deus. Que desafio! Que bênção, que necessidade, mães que sejam dispenseiras da graça de Deus. E consideremos inicialmente que a mãe dispenseira da graça de Deus é a mãe que sabe armazenar.
Como a mãe pode servir a sua família se ela vai na despensa e não tem nada? Se ela abre a geladeira, está vazia. Se ela vai ao armário e não encontra nada, ela só pode trazer à mesa o alimento quando há este alimento em casa. Da mesma forma, na vida espiritual, moral, a mãe é dispenseira no seu lar se ela sabe armazenar. A palavra de Deus faz uma comparação entre aqueles que não armazenam, chamando tais pessoas a observarem o exemplo das formigas. Porque as formigas sabem armazenar nos tempos próprios. Elas armazenam o alimento para, nos tempos difíceis, estarem devidamente abastecidas. Então a palavra de Deus em Provérbios diz o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Provérbios 6, de 6 a 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, porque a formiga é exemplo de trabalho na estiagem, para que no tempo chuvoso haja abundante alimento e possa se servir deste alimento. Mães precisam armazenar. Um outro exemplo de alguém que armazenou na Bíblia foi José do Egito. Nos tempos de fartura, construiu celeiros, encheu estes celeiros, e quando chegou a seca, a falta, havia ali alimento abundante para servir o seu povo, para colocar à mesa dos filhos, à mesa da nação. Só podemos ser dispenseiros se nós sabemos armazenar. Famílias sem dispensas. Existem muitas famílias sem dispensas, porém com muito saco furado. Porque tudo o que recebem escoa, vai para o ralo, para o esgoto. Não armazenam. Precisam aprender. As mães servas de Deus são dispenseiras porque sabem armazenar. E Maria soube armazenar. Mas o que ela armazenou? Ela armazenou conhecimento de Deus. Armazenou comunhão com o Altíssimo. Deus não era alguém distante, a palavra de Deus não lhe era desconhecida. Ela conhecia muito bem a Deus, muito bem a palavra, tinha comunhão com o Senhor, armazenou isto, e não pensemos que tudo isto caiu do céu por acaso. Ela conquistou isto com oração, com palavra, com busca a Deus, armazenou. Mas ela armazenou também preparo para ser uma boa esposa. Preparo para ser uma boa mãe. Conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, se preparou para ser mãe, se preparou para ser esposa, e certamente ela buscou em mulheres piedosas e tementes a Deus, modelo, exemplo, ensino,
para que ela, Maria, estivesse preparada para ser esposa, para ser mãe. Ela armazenou. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Certamente Maria se aproximou de mulheres piedosas e aprendeu também com estas mulheres piedosas como ser uma esposa conforme o que Deus quer, como ser uma mãe como Deus quer. Ela se preparou, ela armazenou. Maria armazenou também santidade e pureza moral. Maria não era uma moça fácil. Não, ela armazenou pureza, santidade. Quando o anjo do Senhor foi enviado a comunicar o nascimento de Jesus, a Bíblia diz que ele foi enviado a uma virgem de Israel chamada Maria. Meus amados, nos assusta muitas distorções na formação das jovens, na formação das esposas, na formação de muitas mães. Muitas tomam caminhos estranhos a este armazenar, porque muitas tomam o caminho apenas de armazenar muita sensualidade e pouca beleza. Porque beleza é diferente de sensualidade. As jovens cristãs precisam ser belas, mas não precisam armazenar a sensualidade. Existe uma distorção também, no sentido de que as jovens precisam armazenar preparo acadêmico, preparo profissional. Não existe mal nisso. Mas o grande problema é que a ênfase é neste preparo e esquecem de se preparar para serem servas de Deus, esposas, mães, para preservarem valores cristãos, para ensinarem os filhos com amor, com disciplina, para administrarem a casa, para serem modelos de mulheres cristãs neste mundo que perde os parâmetros de exemplo e de modelo. A palavra de Deus nos fala sobre uma jovem que durante um ano se preparou para o seu casamento. Esther. Esther se preparou. Preparou, sim, a sua beleza. Mas não apenas a beleza. Preparou espiritualmente, preparou conhecendo a cultura, a vida no palácio, porque casaria com o rei, como se comportar como rainha, como lidar com o povo, como agir como serva de Deus junto a este povo. Esta mulher se preparou, esta mulher armazenou. E esta mulher foi uma bênção para o seu esposo, uma bênção para a sua nação, porque ela soube armazenar como dispenseira da graça de Deus. Armazene conhecimento e prática da palavra de Deus. Armazene conhecimento do futuro esposo,
da sua profissão, das suas necessidades emocionais, dos valores de criação, ensino e disciplina dos filhos. Armazene, armazene, armazene. E este armazenar não se esgota. Pastor, já estou casada há alguns anos e não armazenei tanto. É tempo de armazenar. Saia em busca. Como que você vai tratar o seu marido para ele sentir como um rei em casa? Armazene. Como você vai transmitir graça de Deus para os seus filhos? Armazene, armazene. Mas, meus amados, a mãe dispenseira da graça de Deus, além de armazenar, investe na formação familiar. Deve armazenar para quê? Para dizer eu tenho muito conhecimento e fica tudo guardado? Não armazena para investir, armazena para oferecer, armazena para repartir, repartir com o esposo, repartir com os filhos, repartir com a família e fazer do seu lar um lar feliz, bonito, abençoado por Deus. É a mãe que vai à despensa e busca na despensa tudo quanto precisa para colocar à mesa da sua família e a família servida, suprida. Com referência a Maria, a divindade de Jesus, será que excluiu a necessidade dos pais investirem na formação de Jesus? Ou não? Porque Jesus é o Filho de Deus, dirigido pelo Espírito Santo. Será que mesmo assim ele precisou do investimento dos pais em sua formação? Ou não? Certamente precisou, porque Jesus assumiu uma natureza humana e nós encontramos os pais de Jesus trabalhando pela formação de Jesus. Nós encontramos os pais cuidando da sua vida física, fugindo da ira de Herodes, indo ao Egito, trazendo o menino de volta, não retornando para Belém, buscando proteger o recém-nascido, cuidando do crescimento de Jesus, levando ao templo, apresentando a casa de Deus. E nós podemos imaginar ali Maria sentada com Jesus, falando da palavra de Deus, orando com Jesus, preparando, formando. E observamos que desde o princípio a mãe Maria se apresentou como serva de Deus. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quando foi comunicada que seria mãe do Salvador, Maria ofereceu a sua vida: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a palavra do Senhor. Ali está a mãe que investe na vontade de Deus, na formação da família. Há propósitos claros de Deus com referência à família. Propósito de Deus que na família haja fé, haja temor a Deus, que na família haja amor, haja compreensão, haja diálogo, haja paz, haja crescimento. São propósitos de Deus. E a mãe dispenseira da graça de Deus diz: eis aqui a tua serva, Senhor, eu quero ser esta dispenseira para a construção da minha família. Com a certeza da própria procedência, da própria origem da família. É a mãe que olha para o esposo e diz: este é o esposo que Deus me deu.
que olha para os filhos e diz: estes são os filhos que Deus me deu. Maria louvou a Deus dizendo que o poderoso lhe fez grandes coisas. Havia convicção em Maria que tudo procedia do poderoso. E quando nós olhamos a nossa família dizendo: é a família que Deus me deu, nós vamos ser agradecidos e fortalecidos para cuidar da família presente de Deus para nós. Timóteo foi um abençoado pastor. Mas para ser um abençoado pastor, ele recebeu o investimento da sua família, investimento da sua mãe. E a palavra de Deus diz: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também em ti, a fé que habitou em Lóide, habitou em Eunice e habitou em Timóteo. Mães que investiram na formação dos filhos. A dispenseira da graça de Deus investe em um bom relacionamento conjugal, investe na formação espiritual dos filhos, ensinando a palavra de Deus, sendo modelo, corrigindo, fortalecendo os vínculos dos filhos com a igreja. José e Maria lá estavam levando o pequeno Jesus à igreja. Os pais enganam, muitas vezes, achando que uma boa formação profissional garantirá o amanhã dos filhos. Uma boa herança dará segurança material aos filhos, mas quem serão os nossos filhos se não contarem com os valores da fé, com a bênção de Deus, com a segurança espiritual, com o andar diante de Jesus e com a bênção da salvação eterna? Quem serão os nossos filhos? Nós precisamos ser dispenseiros da graça de Deus, ofertando aos nossos filhos a fé, o relacionamento com a igreja, o zelo para com as coisas de Deus. Meus amados, podemos questionar, perguntar: isso não é um peso para as mães? Armazenar, formar e consagrar. Isso não é muito pesado para as mães? Para mães que não andam com Deus, isso é um fardo impossível de carregar. Mas Maria foi dirigida pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo que gerou no ventre de Maria, Jesus. O próprio Espírito Santo que capacitou. E é o Espírito Santo que frutifica nas nossas vidas. Que abençoa os pais. Que abençoa as mães. Mas não esqueçamos, mães precisam armazenar. Pais precisam armazenar. É preciso formar. É preciso armazenar, formar e consagrar. Que Deus assim ajude. O Espírito Santo é quem fortalece. Uma igreja fortalecida depende da atuação de vocês, mães, porque vocês são dispenseiras da graça do Deus Todo-Poderoso. Amém. Hino 397. Cantemos hino 397.